Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de expansão da nossa intuição através da arte da cartomancia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Mais um oráculo do autocuidado. Há quanto tempo, hein? Oráculo do autocuidado tem o objetivo de trazer aqui esclarecimentos, conselhos, ajudar a ter insights, né, percepções claras de como a gente pode contribuir para o nosso cuidado com a gente mesmo. Então, hoje vai ser uma leitura em que a gente vai dividir, né? Cada uma das 4 leituras vão estar associadas a um dos 4 planos da vida. Então, primeiro a gente vai falar de saúde física, depois de saúde emocional, saúde mental e saúde espiritual também. Tá? E aí, em cada uma dessas 4 leituras, vocês vão ter mais 3 leituras dentro. Essa é a minha tentativa de tornar essa leitura o mais próxima possível aí de você, diversificar a quantidade de opções que a gente vai ter aqui. Então, prepare-se para ouvir sua intuição. Então, me assista no momento mais tranquilo e pacífico do seu dia, o melhor possível, para que você possa ouvir muito a sua intuição para escolher a cada uma das 4 mensagens aquela ou aquelas, dentre as 3, que vai fazer mais sentido para você, tá? E para sua relação com o autocuidado agora. Então são 4 opções, dentro de cada uma mais 3 opções, contem aí, e aí a gente tenta se aproximar ao máximo da experiência pessoal de cada uma que está aqui me assistindo, tá? Mas lembrando sempre, né? Não deixa de ser uma leitura coletiva e atemporal. Então filtre daquilo que eu falar, o que de fato serve para a sua realidade e aquilo que não, aquilo que é para deixar para outra pessoa que também pode ter escolhido aquelas opções. Ok? Agora, se você quiser aquela leitura particular comigo, você me encontra pelo meu site, evamessages.com, ou pelo meu Instagram, @evamessages. Lá tem aquele botão que leva para o meu WhatsApp. Vamos lá então, vamos começar. Hoje a gente vai fazer um oráculo do autocuidado. Em breve, logo em seguida, vocês vão ver que já vai vir nosso oráculo de Souen, o sabá que acontece nesse domingo, né? De domingo para segunda, se você está assistindo no momento em que eu posto esse vídeo. Então saiba que a gente está passando por esse momento que é o ano novo das bruxas, né? É o momento em que a gente finaliza as colheitas aí da primavera-verão e agora é hora de se preparar definitivamente para a metade escura, mais introspectiva do ano, mais restrita, em que a gente gesta aquilo que vai renascer lá na próxima primavera. Então fica aqui comigo, porque hoje a gente vai cuidar da gente, né? Daquilo que precisa ser visto, reconhecido e cuidado, para que a gente possa renascer nesse Soen, nesse sabá de ano novo das bruxas, com um novo caminho à frente. Ok? Então vamos lá, ó. Primeiro eu já vou trazer quais são as cartas que vão dar o tom inicial das nossas 4 leituras. Então aqui, carta 1, carta 2, carta 3 e carta 4. Aqui a gente está usando o oráculo Acredite na Sua Própria Magia. Vocês sabem que eu sempre deixo o link para comprá-los na Amazon lá na descrição do vídeo, né? E também lá no site, na aba Biblioteca. Lá tem todos os oráculos, todos os livros de referência que eu indico para quem está aí no caminho da espiritualidade, no caminho da bruxaria, da magia, da mediunidade. Então vamos lá, ó. Hoje a gente vai trazer curas para cada um dos nossos 4 campos da vida. Vou colocar aqui os símbolos dos elementos, né? A terra. Aqui a gente vai falar de corpo físico, elemento terra. Aqui a gente vai falar de corpo emocional, saúde emocional, com o elemento água. Aqui a gente vai falar de saúde mental, autocuidado mental, com o elemento ar. E por último, autocuidado espiritual, com o elemento fogo, tá bom? Então vá lá.
Primeira escolha, se você quer tratar da sua saúde nos quatro planos da vida, dos quatro é ótimo, né? Nos quatro planos da vida, isso significa que você vai ouvir todas as quatro mensagens, ou então se você quer tratar só de um tema, né? Vai que a sua intuição diz que hoje você precisa focar só na sua saúde física, vai ouvir a mensagem 1, só na saúde emocional. Mensagem 2, só na saúde mental. Mensagem 3, só na saúde espiritual. Mensagem 4, tá bom? Ou pode ser que você queira ouvir mais de uma, duas, três, até as 4 mensagens, e você vai ver que lá dentro você ainda vai ter outras opções para escolher dentro de cada uma. Foi clara? Vamos lá então, vamos começar. Já vou começar com a leitura da Terra, vocês vão ver como funciona com o passar aí da leitura. Deixa aqui por enquanto e bora lá. Os capítulos do vídeo vão estar aqui. Siga para as leituras ou para a leitura que você escolheu, ou pausa o vídeo se precisar de mais tempo para escolher. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu receber hoje conselhos de autocuidado para sua saúde física. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vamos começar então falando de forma geral sobre os melhores conselhos para o momento para sua saúde física. Depois você vai ter oportunidade de escolher e ir um pouco mais fundo aqui entre 3 opções, tá? Mas vamos começar, olha, falando de saúde física. O tema é comida. O banquete, diminua o ritmo e celebre a si mesma. Olha, a primeira coisa que vem é coma mais devagar. Que interessante, hein? Às vezes, né, no ritmo da vida, com a ansiedade do dia a dia, a gente pode acabar tornando a alimentação uma coisa que acontece de forma improvisada, rápida, no meio do dia, né, entre um compromisso e outro, de um jeito quase automatizado. Para outras pessoas, aqui a gente pode estar falando de excessos ou faltas, né, compulsões, ou então negligência mesmo dessa área da vida. É hora de sentar num trono, né? Ou seja, tornar esta parte do seu dia, a alimentação, algo a ser honrado, reverenciado, tal qual um rei, uma rainha, né? Então, aqui a gente vai falar de alimentação. A melhor forma de cuidar da sua saúde hoje, da sua saúde física, tem a ver com você observar com mais atenção o que você come, quando você come, como você se alimenta, ritmo da mastigação, tudo isso também, tá? Então, cuidar da saúde hoje, gente, é cuidar da relação com alimento. Para alguns de vocês, é mais importante focar em algo e para outros em outra coisa. E para isso, agora a gente vai usar nosso oráculo dos anjos e ancestrais para separar vocês mais uma vez em 3 grupinhos. Você inspira e expira profundamente para fazer uma nova escolha. Talvez você queira ouvir as 3 mensagens, talvez você queira ouvir uma só ou 2. Opa, caiu ali. O fato é que agora a gente vai se aprofundar nesse tema da alimentação na nossa saúde. Tem algo aqui também sobre comer junto. Banquete, querendo ou não, tem a ver com uma forma mais festiva, mais sagrada, né? Mais formal de lidar com a alimentação. Não lidar como se fosse qualquer coisa, né? Um banquete é algo diferenciado, uma forma de se alimentar diferenciada. Ok, temos aqui 1, 2 e 3. Então, escolha mais uma vez para mim. Carta 1, carta 2 ou carta 3. Talvez você queira também ouvir alguma ou algumas mensagens hoje e voltar outro dia para escolher outras. Fique à vontade. Se precisar de mais tempo, pausa o vídeo, eu já vou começar, tá? Então, mensagem 1. Ah, não, na verdade, já vou tirar também uma carta do Oráculo do Sol Radiante para cada, para a gente já ler as 2 juntas, porque ali provavelmente virá algum guia, um guardião, né? Uma força, uma inteligência para ajudar a gente a entender a mensagem. E aqui vamos deixar a mensagem pura vir
com o oráculo do Sol radiante. Então, como cuidar da saúde física? Para você que tá aí comigo. Ok, 1, 2, 3. Agora sim. Vamos começar? Agora já deu muito tempo para você escolher. Vou começar pela mensagem 1. O guerreiro, seja destemido e mantenha-se firme. Ok. Aqui o objetivo é criar uma rotina e sustentar uma rotina saudável de uma espécie de dieta, tá? Uma dieta específica, né? Porque o guerreiro, ele nos traz a mensagem da disciplina, da capacidade de domar a si mesmo, né? Os próprios instintos, compulsões, faltas e excessos, através de uma postura disciplinada, persistente, diária, né? Então, ó, não tenha medo, mantenha-se firme. O não ter medo aqui, o medo está relacionado, né? É uma emoção, tá ligado ao mundo das emoções. Então, é hora de ater-se a um novo padrão de alimentação. Tá? Aqui é o recado para aquelas pessoas que estão nesse momento se desafiando a largar um vício alimentar ou estabelecer uma nova dieta. É hora de manter a persistência. Olha, dominação, é isso mesmo. Não vou aproximar muito, que o YouTube não gosta de corpos nus, infelizmente. Preconceitozinho bobo, gente. Mas vamos lá. Com Marte em Sagitário, aqui a gente tem o duelo de crenças, né? Aqui temos símbolos de duas grandes religiões em conflito por muito tempo no mundo, né? O islamismo e o catolicismo. A dominação aqui tem a ver com ideias, né? Marte em Sagitário, que é o signo do filósofo, do professor, vem aqui te convidar para guerrear contra alguma crença que você tem, herdada ou não, a respeito de alimentação, de como comer bem, de como lidar com essa área da sua vida, a comida. Então, é muito bacana isso, assim, é um convite essa leitura, né, desse guerreiro aqui, para que você tenha força de vontade direcionada no sentido de ganhar domínio sobre um padrão automatizado de alimentação que você tem e que você herda de uma tradição familiar, religiosa. Vou dar um exemplo aqui. Eu venho de uma família que tem um padrão alimentar que é um padrão muito mineiro, né? Aquela comida gostosa, pesada, arroz, feijão, carnes, né? Quase nunca salada, né? Uma ou outra saladinha, mas o padrão alimentar é um padrão que, por exemplo, exigiria de mim muita disciplina transformá-lo num padrão vegano, vegetariano, sabe? Por quê? Principalmente porque eu estaria não só precisando mudar um padrão de como eu escolho o que comer, mas também uma ideia cultural que eu tenho do que é comida, né? A comida do aconchego, aquele ensopado de carne. Então, é disso que a gente está falando aqui, sabe? De algo semelhante. Mas o convite é que você busque sim ganhar domínio sobre as suas escolhas alimentares, especialmente aqui te convidando a mudar o padrão, até para uma alimentação, uma inspiração para se alimentar vinda de outras culturas, tá? Que interessante. Alimentação, sei lá, indiana, asiática. Qualquer mudança alimentar agora vai pedir de você o domínio dos seus instintos, mas vai valer muito a pena. Enfim, aqui o convite para o autocuidado do corpo físico é mudar a sua alimentação no sentido de ganhar mais disciplina sobre as suas escolhas alimentares. Dominar, buscar todos os meios que você puder para dominar a alimentação impulsiva ou a reprodução automática aí de um padrão alimentar vindo da sua ancestralidade. Tá bom? Acho que agora ficou claro. Desejo sucesso aí para você na empreitada, tá? Tem um grande mentor guerreiro aí próximo disponível para te ajudar nisso. Bom,
Mensagem 2, se você escolheu a 2, vou começar agora. Aqui a gente tem a erudita. Cresça dentro da situação atual. Ai, que legal! Pesquisa. Aqui o foco é na investigação, na pesquisa sobre alimentação. Você já parou para pensar que você pode escolher, dentre todas as formas de culinária que existem, aquela que mais serve a você? Ou falando assim, parece meio óbvio, mas eu juro que tem gente aí que eu acho que nunca parou para pensar nisso, né? Que você não precisa simplesmente continuar se alimentando como sempre se alimentou. Você não precisa nem se alimentar apenas de acordo com a culinária da sua cidade, estado, país. A erudita está te convidando para estudar sobre alimentação, tá? O que você sabe sobre alimentação é pouco para estabelecer o nível de saúde que a espiritualidade te chama a ter aqui. O autocuidado está pedindo que você expanda o seu conhecimento teórico mesmo. É erudita aqui, tá vendo? A sabedoria da coruja, a intuição do corvo, juntas. Você vai intuir melhor, perceber melhor qual é o tipo de alimentação perfeito para você, que restaura a sua saúde física, se você expandir agora o seu conhecimento teórico sobre comida, sobre alimentação. Pode ser até científico aqui, tá? Pesquisa científica. Dá uma investigada, internet, hoje em dia a gente tem meios, busca meios sérios, tá? Por favor, sites sérios de saúde, para saber exatamente quais são os nutrientes que estão presentes, os ingredientes que estão presentes naquilo que compõe sua alimentação hoje. Estuda a sua alimentação. Então, são 2 conselhos, né? A erudita te diz para investigar novas formas de se alimentar. O outro conselho é investigue melhor o que está dentro dos alimentos que você come hoje. Vamos ver aqui. Opa! Olha só. Desenvolver domínio também. Mas é de uma forma diferente da leitura 1, sabe? Aqui é o domínio do seu próprio instinto. Lá tinha um domínio relacionado à cultura, né? A comida que eu aprendi dos meus ancestrais. Aqui é dominar o instinto, é a inteligência dominando o instinto. Uma coisa é eu simplesmente comer porque, sei lá, instinto sensível, sensorial, né? Então aqui a gente tem os nossos sentidos, o paladar, o cheiro, né? Então esse é o motivo por que você tem feito a escolha por alimentar-se com o que você tem se alimentado. Uma escolha sensorial, da ordem do animal em nós, né? Dos sentidos. Paladar, tato, visão, cheiro. Agora o convite é que, essa forma de escolher a alimentação seja dominada, suplantada por uma forma mais intelectual, humana, racional, científica, por que não, de escolher seu alimento. Aqui é o convite para você ir lá e olhar a listinha de ingredientes de tudo que você come e buscar investigar o que aquelas coisas fazem no seu organismo, tá? Sol em Escorpião, é para trazer. Escorpião é muito profundo, né? É de ir tirar, revolve, encontra os segredos lá do fundo. É hora de descobrir os segredos por trás daquilo que você está comendo. Você vai ter uma surpresa muito grande, tá? Acho que você não vai gostar muito de algumas coisas, não. E outras podem até te surpreender positivamente. O que de fato está naquilo que você come? Busque esse conhecimento. Quais são os ingredientes que compõem e a que eles servem? Para você ganhar domínio, né, da razão sobre a escolha dos alimentos, porque até então a forma como você tem escolhido seus alimentos é mais sensorial. Só leva em conta sabores, texturas, né, mais superficial. Então vamos aprofundar isso aí. Muito interessante, tá? Ótimo convite. Pelo menos eu achei, depois você diz aí. Então esse é o conselho para quem escolheu a mensagem 2 da saúde física. Então você melhora a sua saúde física hoje, na medida em que você investiga mais, ganha domínio racional
sobre aquilo que você consome e também investiga novas formas de se alimentar. Outras culinárias. Perceba que aqui a gente tem muito menos o foco na ação, né? Aqui é para ação, ó, manter com disciplina uma nova dieta. Aqui é um foco maior na investigação. Procura saber, se aprofunda nos hábitos que você já tem e nos hábitos que você poderia ter, outras dietas, tá bom? Então é isso, e mensagem 3 agora, da saúde física. Hoje a gente está falando de alimentação. O sonhador defina suas maiores metas. Que linda essa mensagem aqui, uma mensagem muito especial para quem está desanimado, desanimada com a ideia de mudar a alimentação. Sabe quem está naquele ponto assim, ai não, eu já tentei de tudo, ai já fiz dieta tal, dieta disso, daquilo, já tentei várias vezes ser, sei lá, mais saudável, mais vegano ou mais alguma coisa. E não consegui, né? Aqui é a mensagem para os desanimados, para as desanimadas de mexer nessa área da vida para melhorar a saúde. Olha, se permita sonhar de novo, sabe? Se você consegue sonhar em ter um corpo, uma saúde, uma condição, ou um nível de vitalidade tal, né? Que a gente alcança com uma melhor alimentação, se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar sim. A questão aqui está em como você define suas metas. A gente tem que ter humildade, sabe? E reconhecer que às vezes a gente quer se propor uma mudança já de cara muito grande, a gente esquece de ir degrau a degrau. Ter mais paciência com as mudanças que a gente quer criar para nós. E mais realismo também, sabe? Eu quero do nada, né, mudar da água para o vinho, ter uma alimentação super gordurosa. A partir de amanhã, segunda-feira, vou começar a dieta da sopa. Caramba! É ser muito arisco com o próprio corpo, sabe? Querer que do nada seu corpo tope uma mudança completa e sustente diariamente com disciplina, a perder de vista, né? Vou mudar minha dieta agora para a dieta da sopa e pronto. E mesmo que você defina um limite por 3 meses para poder emagrecer, é uma mudança brusca demais, sabe? A gente tem que equilibrar o tanto que a gente sonha com o tanto que é possível na prática, através de metas, chegar lá. Quem sabe não é o caso de, você quer atingir um dia, né, o nível de fazer a dieta da sopa. E olha, eu não estou indicando dieta de sopa, viu, gente? Aliás, eu sou do tipo que a minha única dieta é coma de tudo um pouquinho, né? É a que eu busco seguir, nem estou falando que sempre consigo. De tudo um pouquinho, né? Eu tudo posso, mas nem tudo me convém, sabe aquela coisa? Numa busca de variar a alimentação ao máximo, mas buscando sempre as opções mais saudáveis. Então, essa coisa de restringir a um tipo de alimento só, é só um exemplo aqui, a coisa da sopa, tá? Mas suponhamos, né, porque foi o exemplo mais estrito, mais difícil que eu imaginei aqui, mas vamos lá. Seu objetivo é a dieta do gelo, irreal, né? Você quer chegar um dia a se alimentar só de gelo. Em lugar de se propor a do nada parar de comer tudo e só gelo a partir de segunda, talvez você possa criar etapas, entende? Vou passar a comer gelo substituir uma refeição por semana por gelo, depois 2, depois de um tempo 3. Às vezes a gente fica se achando uma pessoa que não dá conta de mudar hábitos, simplesmente porque, na verdade, a gente foi pouco estratégico, pouco estratégica. Exigiu demais de si mesmo, de si mesma, e o triste é que toda vez que a gente falha com a gente mesma, num compromisso que a gente fez, a gente diminui um pouco mais a autoconfiança, né? A confiança em si. A confiança em que a gente é capaz de cumprir com o que a gente promete. Então, em lugar de ficar fazendo uma após outra promessas irreais para si mesmo, para si mesma, opte por estabelecer metas mais realizáveis, ainda que pareçam pequenininhas. Trabalhe o orgulho, né? Tenha humildade. O que eu dou conta agora é substituir só uma refeição por gelo para a semana. Então é isso, é por aí que eu vou começar. Quando isso estiver
mais confortável para mim, aí eu aumento um pouquinho mais o peso. Aumento um pouquinho mais o compromisso e por aí vai. Nem abri a segunda ainda, né? Aqui, ó, Mercúrio em Libra. Que bom, fico muito feliz. Aqui tem uma confirmação do que eu tô falando, né? Mercúrio, planeta da comunicação na astrologia, e Libra, a balança da negociação, né? Então é negociar, ter uma linguagem consigo mesma para se influenciar melhor. Tenha uma linguagem consigo mesma que é equilibrada, né? Que, ó, pondera, né? É justa. Ponderar consigo mesmo é não focar só em onde você quer chegar. Isso é um lado da balança. O outro lado é quem você é, né? Que recursos você de fato tem para chegar onde você quer. Use uma linguagem mais bacana que te convença, né? A língua ferina aqui da cobra. Uma linguagem mais bacana consigo mesmo, mais afetuosa. Que gracinha, se permita sonhar, resumindo, tá? Aqui você facilita a melhora da sua, o autocuidado aqui, né, com seu corpo físico. Quando você se permite de novo sonhar com uma alimentação melhor e ao mesmo tempo construir estratégias mais realistas, amorosas consigo mesmo, paulatinas, né, estratégicas, passo a passo, para você chegar a realizar esse seu sonho. Sonho de ter um corpo mais saudável, mais vitalidade, mais energia, ou mais bonito, mais musculoso, né? Como for o caso aí para você. O fato é que você dá conta, tá? Só que a sua comunicação, isso aqui tá muito parecendo uma língua para mim. Né? A sua comunicação consigo mesmo nessa área tá muito ruim, muito ora muito orgulhosa, né, querendo dar passos maiores que a perna, dar conta, ora humilhando a si mesma. Eu vejo que gente que fala mal consigo, né, isso tem corpo feio, né, olha para o espelho e fala mal de si, reprova o próprio comportamento alimentar, mas também não consegue mudar, ou até já desistiu aqui. Ó, parar com isso, viu? O sonhador tá aí te chamando para não só sonhar mais, voltar a sonhar nessa área, como também ajustar seu sonho a uma estratégia prática que te influencie a melhorar, né? Pediram aqui para você pensar como é que seria ouvir, como é que seria se você falasse o que você fala para si para outras pessoas. Será que você teria coragem? Né? Tem gente aqui que é meio cruel consigo. Não, vamos usar uma linguagem mais amorosa. Ela vai te estimular melhor, mais a renovar aí seu bom relacionamento com a sua alimentação e assim com a sua saúde física, tá? Essa era a primeira mensagem aqui, a mensagem da saúde do corpo físico. Espero muito que tenha feito sentido para você. Deixa aí nos comentários se quiser, tá? Se fez sentido ou não, se você também tem uma sabedoria a compartilhar sobre como é que as pessoas podem melhorar a relação delas com a alimentação. Fica à vontade, o espaço dos comentários está aí para isso. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu receber hoje um conselho de como fazer melhor esse autocuidado, cuidar melhor do seu mundo emocional, do seu corpo emocional, do seu coraçãozinho, dos seus afetos. Vamos lá então. Vamos começar com um conselho geral para todo mundo que escolheu essa mensagem sobre como cuidar melhor do seu corpo emocional, dos seus afetos nesse momento. Depois eu vou convidar você para escolher mais 3 mensagens aqui. Dentre as 3, né? Aquela ou aquelas que você quer ouvir para que a gente continue e se aprofunde na mensagem. Então, primeiro, como cuidar melhor do nosso corpo emocional, os nossos afetos. Uau, 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 o sol. Coloque o sol de volta no seu céu. Sabe o que é isso? O sol é aquele astro-rei, né? Que está lá no centro do nosso sistema solar. Leva até o nome dele, não é à toa. Esse aqui, pessoal, é o protagonista, tá? É aquela pessoa que é o centro da própria existência, da própria vida. Colocar o sol de volta no seu céu é trazer de novo o seu campo emocional, o seu corpo emocional, para um lugar em que
o que você sente importa mais do que o que os outros sentem, do que o que os outros possam pensar ou fazer. Tem gente aí que passou muito tempo negociando demais, sabe? Com outras pessoas, com algum relacionamento específico. Pode ser amoroso, familiar, profissional. Sabe quando a gente fica assim, contemporizando, né? Ah, uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que o outro quer, deixa eu ceder um pouquinho para poder conviver. Essa aqui é aquela postura, aquele momento da vida, né, que não é o perfeito para qualquer situação, mas ele é o perfeito para nós agora, para você que chegou aqui, tá? É aquele momento em que a gente fala, não, agora eu vou buscar principalmente o que é melhor para mim, eu vou me colocar no centro. O que importa mais é como eu me sinto, o que eu penso, o que eu entendo que é melhor na hora de tomar uma decisão, aquela que eu de fato quero. Então, seu mundo dos afetos aí, seus sentimentos, seu coração, está te pedindo para que você tenha mais saúde emocional, para que você se coloque em primeiro lugar. Pelo menos agora, pelo menos por um tempo, tá? Mas vamos entender melhor essa mensagem. Ah, pediram aqui para eu compartilhar uma frase que eu ouvi, estava vendo uma palestra de psicanálise um tempo atrás. E aí eu ouvi uma frase assim: você goza mais no lugar de sujeito ou de objeto? Era uma pergunta. Você sente mais prazer quando você é o objeto de alguém, ou seja, quando alguém te deseja, quando alguém está com você, quando alguém te dá, sei lá, o aval, né? Ou quando você é sujeito, ou quando você está no centro das coisas. O que te dá mais prazer? Estar bem na fita com a opinião de outro, de um grupo, ou estar bem na fita com a própria opinião que você tem de você? Nesse momento aqui, a saúde emocional, o caminho para mais saúde emocional, o caminho para mais autocuidado com as suas emoções, é esse em que você sente mais prazer em ser você, em estar bem na fita com a sua opinião de você mesmo. A opinião que mais importa é a sua, e não a de outras pessoas ou de alguém específico. Mas vamos entender melhor, aqui a gente vai ter 3 opções para você, para a gente poder aprofundar nesse tema. E você agora escolhe se você quer ouvir uma só das mensagens que eu vou trazer agora, ou 2, ou as 3. Tem gente que gosta de ouvir uma agora e depois vai voltando ao canal e assistindo outras. Pode ser também. Então agora vamos aprofundar nesse tema. Saúde emocional hoje tem a ver com protagonismo, com colocar-se no centro, com o que importa para você ter mais importância do que o que importa para outras pessoas, ou para uma comunidade, ou para uma, sei lá, uma instituição, uma religião, o que quer que seja que está fora aí de você. Não vou considerar que virou, não. Você vai escolher elas fechadinhas, tá? Então, saúde emocional, autocuidado emocional. Carta 1, carta 2 e carta 3. Pode escolher. Enquanto você escolhe, se vai ouvir a 1, e ou a 2, e ou a 3. Eu vou escolher também algumas cartas do Oráculo do Sol Radiante, para a gente se aprofundar em cada mensagem. Então, Oráculo do autocuidado. Aqui, autocuidado emocional. Ixi, nossa senhora, quer virar. Autocuidado emocional. Tá bom. Vamos lá. Se precisar de mais tempo para escolher, pausa o vídeo. Vamos falar agora de autocuidado emocional.
a perspectiva do protagonismo. Se você escolheu a mensagem 1, o guardião da cura, esteja aberto a informações curativas. Que bacana. Para você que escolheu essa mensagem, é uma grande proximidade do arcanjo Rafael, tá? O arcanjo do ar, o arcanjo do leste, o arcanjo da cura. Ele vem trazer a experiência de você percebendo ao seu redor que você vale muito mais do que você imaginava antes, tá? Esse é um momento em que há grandes chances de que você receba informações das pessoas ao redor, mas não só. A forma como a sua vida se desenrola nos próximos dias, nas próximas semanas, tende a dar o aval. O que eu tô sentindo aqui é aqueles momentos em que a gente recebe coisas boas, porque tá na hora de a gente se dar um pouco mais de valor. Se colocar como sol ali do nosso sistema solar. Se colocar de novo no centro da nossa vida. Tem um acréscimo de autoestima chegando por influência angélica, por influência do plano espiritual. Coisas dando certo, sabe? Nos próximos dias, semanas. Ou pelo menos uma coisa muito importante para você dando certo. E você percebendo isso como uma resposta, uma informação que vem do universo para te ajudar a curar a sua autoestima. Entender melhor isso? Ah, sim, você correu um risco. Ou o convite aqui é para que você corra um risco. Por exemplo, tem gente aí que por autoestima baixa, né, por pouca saúde no corpo emocional, tá tendo muita dificuldade em se lançar para novas experiências, tomar decisões que poderiam abrir novos bons caminhos, na área profissional, amorosa, né, familiar, a que for. Para cada um aí vai ser uma. Ou seja, tá na hora de correr riscos com Saturno em Áries para que você possa ganhar mais, sabe? Sabe aquela pessoa que tem uma baixa autoestima porque nunca conquistou nada? E aí o convite agora é que você se arrisque para conquistar algo, porque as chances são enormes de que você consiga. O universo está seu amigo. Ele quer muito que você tenha do mundo exterior respostas que te ajudam a olhar para você com mais autoestima, com um campo emocional mais curado, com mais afeto por si mesmo, gostando mais, sabe? Tendo mais tesão por ser quem você é. Então, se você está aí em dúvida sobre arriscar alguma coisa, fazer um concurso, ou me veio muito aqui expansão profissional, sabe? Pessoas que estão com muito medo por baixa autoestima, por serem muito codependentes, por terem investido muito na vida de outros ou em empresas de outras pessoas, sabe? Aquela pessoa que é mais auxiliar, né? Tá me vendo muita coisa da melhor amiga da princesa, né? Ou do cara que é personagem secundário e não principal, herói da própria vida. E aí agora o chamado é que você, para ter um autocuidado maior no seu campo emocional, tope alguns riscos. E é claro, né, gente, eu não tô falando de nada que coloque em risco a sua saúde física, né? Eu tô falando de topar desafios. Desafios que por baixa autoestima antes você não toparia. Grandes chances de que informações de cura, informações que te ajudam a confiar mais em você mesmo, em você mesma, a se amar mais, cheguem a você. Então, bons retornos vindos nesse momento de você se arriscando a fazer aquilo que tem medo, aquilo que a autoestima te breca, te bota para trás. Elevar-se, tá vendo? Subir o nível de consciência. Sair de um patamar e ir para um mais elevado. E aqui a gente tá falando de autoestima, tá? Essa era a mensagem para você que escolheu a 1. Agora vamos para nossa mensagem número 2. Você que escolheu a mensagem 2, como melhorar a sua saúde emocional. Olha, o sonhador, ele já veio aqui. Ele está em outra mensagem aqui, não vou falar qual. Caso você tenha intuído, a sua intuição tenha te levado a ela, você sabe do que eu tô falando. E aí é um sinal de ainda maior coerência na sua leitura, tá? Significa que esse cuidado com o seu corpo emocional aqui tem uma relação profunda com a outra mensagem em que o sonhador apareceu, ok? Faça aí a relação entre elas. Bom,
O fato é que o sonhador, ele chama a gente para definir as maiores metas, para se permitir sonhar, né? Então aqui, ó, permitir-se sonhar com uma vida, uma forma de ser no mundo que te coloca mais como protagonista, que coloca você no centro da sua vida. Tem um convite aqui para você parar de sonhar com um outro que venha te salvar. Esse aqui é um conselho especialmente para as românticas, para os românticos de plantão, tá? Quem tá aí, né? Quem já tem um campo emocional muito acostumado a ficar sonhando com alguém que chega e que é perfeito, e aí é que a vida vai começar, sabe? Alguém que. Não só na vida amorosa, né? Tem gente aqui que pode estar colocando sempre para frente a expectativa de nutrição do corpo emocional, a expectativa de ser feliz, de estar bem, quando tal coisa, tal sonho se realizar. Cuidado com isso, tá? É isso que precisa ser. Que legal. É isso que precisa ser temperado, ó, com o pezinho no chão dos virginianos, dos virginianos. Essa é a carta da discriminação, mas num sentido positivo, tá? Não é a discriminação preconceituosa. A discriminação aqui é ser capaz de separar o joio do trigo. O que essa moça está fazendo? Ela está contando, né, separando, percebendo na sua diferença cada uma dessas borboletas aqui. Então, o convite é para quê? Para cuidar melhor do seu coraçãozinho, do seu corpo emocional, dos seus afetos, dos seus sentimentos agora, é preciso ser mais realista, mais pé no chão, separar os tipos de sonhos que podem se tornar metas aí para você, metas de satisfação emocional, afetiva, e daqueles sonhos que são irreais, sabe? Eles não podem se tornar metas porque eles simplesmente sei lá, gente, remetem a uma visão muito iludida do mundo, da vida. Tá me vendo aqui aqueles filmes hollywoodianos, sabe? Em que imagine que você é uma pessoa que espera que para ser feliz numa área da vida, sua vida aconteça exatamente como no filme tal, como aconteceu com a vida da personalidade famosa tal. Né? Esses são sonhos irreais, no sentido de que não levam em conta que cada pessoa é única. A sua vida não vai ser como a de fulano, fulana, né? Então, atenção aí aos sonhos que seguem muito um modelo, um padrão, sabe? Que ensinam aí pra gente do que deveria ser romance, do que deveria ser carreira, do que deveria ser família, do que deveria ser um ser perfeito. Aqui tá me vendo também essas idealizações do tipo espirituais, sabe? Então aqui é hora de botar um pouco o pé no chão, avaliar com mais critério os seus sonhos, as expectativas que você tem, aquelas que você fala assim, quando tal coisa acontecer, eu vou ser feliz. Ou seja, meu mundo emocional vai estar bom, meu campo emocional vai estar perfeito, né? Observe aí, tenta separar aqueles sonhos que podem virar metas, que você pode construir uma estratégia para te ajudar a se aproximar deles, daqueles que na verdade são sonhos irreais, juvenis, imaturos, né? Ah, eu quero um romance igual da Bridget Jones. Não dá, né? Irreal. Você vai ter um romance igual ao seu romance, vai ser o seu. E por aí vai, tá bom? Então, cuidar do seu campo emocional agora tem a ver com separar sonhos possíveis de sonhos impossíveis. Interessante. Vênus em Virgem, tá? Aqui tem muito mesmo de um romantismo exagerado, um idealismo exagerado, que pode estar pressionando, sabe, seu campo emocional. Tem gente que começa a sentir que a vida não faz sentido, ou que a vida é apenas um mar de frustrações afetivas, só porque insiste em achar que só vai ser feliz quando tal sonho acontecer. Isso é o que precisa ser colocado aqui, analisado sob uma lente mais realista, mais virginiana, tá bom?
É isso. Cuidar da saúde emocional aqui é vigiar suas expectativas, compreendê-las, tá? E a sua saúde emocional, para você que escolheu aqui a mensagem 3, como melhorá-la, o autocuidado aqui do mundo emocional. Anjo guardião, você não está sozinho. Eita, solidão, hein? Solidão é fera, solidão é fúria. O anjo guardião, o anjo da guarda, vem te lembrar que você não está só, né? Seu campo emocional, seu corpo emocional, seus afetos estão aí pressionados pela sensação de estar abandonado, abandonada, de poder ser, né, abandonado, abandonada, de uma certa consciência ganha, né, de um amadurecimento aí seu, de que tem coisas que só você vai entender, né, do que você sente, do que você pensa, de como você funciona, por mais que você tente explicar, não dá, né, não dá, outras pessoas que não estão na sua pele, tem coisas que elas não vão entender, tem coisas que sim, que dá pra gente partilhar, tem sentimentos que se eu converso sobre, uma outra pessoa pode me entender, mas vou dar um exemplo aqui, né? Eu posso conversar com uma pessoa que não tem filho sobre o amor que eu sinto pelo meu filho, mas essa pessoa, ela vai alcançar em parte, né? Ela nunca vai alcançar de fato. E mesmo se eu falo sobre o amor que sinto pelo meu filho com outro que tem um filho, é diferente, né? O amor que eu sinto pelo filho tal, uma parte disso pode ser compartilhado, pode ser entendido pelo outro, a outra é só sua. Então é dessa solidão que a gente está falando aqui, né? O seu corpo emocional nesse momento está experimentando essa partezinha da experiência da gente que é só nossa, que é impossível compartilhar. Isso pode gerar uma solidão existencial. E seu anjo da guarda vem dizer que mesmo isso é parte. Lidar então com a parte da gente que vive coisas só é o que vai te levar a uma maior saúde emocional agora, tá? Seu autocuidado aqui no plano emocional tem a ver com você, ela separar. Aqui é o status social com Júpiter em Touro. Nossa, eu tô vendo uma pessoa que tem uma vida social até intensa, sustenta a vida social, tá dando conta, tá sustentando a vida social, as aparências, digamos assim, mas dentro tá se sentindo muito só, tá? Isso pode estar acontecendo especialmente num relacionamento amoroso, num casamento, uma relação de longo prazo. Como se um casal aqui demonstrando que tá tudo bem para a sociedade, e tá de fato, né? Eu vejo bens aqui, eu vejo uma situação familiar sólida, estruturada, porém a experiência de solidão pegando bastante, de estar só, para cada um dos envolvidos. Se você não tá num relacionamento aí, aqui eu tô falando das expectativas sociais, sabe? Então você cumprindo aí o status, né? Cumprindo aí com sua vida social, saindo com seus amigos, vivendo seu trabalho, e ninguém nem percebendo, só você sabe o quão só você tá se sentindo. Uma sensação de estar, de estranhamento com a própria rotina, sabe? Bom, cuidar da sua saúde emocional agora me parece que tem a ver com terapia, viu, moço, moça? Por que eu tô falando isso? Porque tá nascendo uma sensação de desacerto, ou ela tá se aprofundando entre a sua vida íntima e a sua vida social, entre a sua vida pública e sua vida privada, sabe? E em momentos assim, é bom a gente ter um espaço com quem compartilhar o que vai no nosso íntimo, né? Mas não alguém que está envolvido aqui na nossa vida social. Por isso é que não é exatamente o momento para falar das suas angústias, né, íntimas para amigos, parentes. É outra coisa, tá? Aqui a saúde emocional está pedindo para que você consiga se colocar no centro, ser mais protagonista da sua vida. É preciso que você entenda qual é o lugar que ocupa em você, o seu lado social, a máscara social que você usa, e como é que ela se relaciona com o que você tem de mais íntimo, que a gente poderia, sei lá, chamar de mais autêntico, mais individual, sabe? Essencial, e que é só seu. Dialogar essas duas coisas para não gerar sofrimento, para parar de gerar sofrimento.
Terapia, viu? Aqui o conselho tá bem claro. Porque aí você vai ter alguém fora do seu círculo social, né? O terapeuta, psicólogo, psicóloga, para trocar figurinhas sobre esse mundo íntimo aqui. Essa tensão, essa relação em foco, né? Entre público e privado, entre íntimo e social. Interessante. Pode ser que você esteja em crise em relação ao seu status, sabe aquela coisa, eu já sou coroada aqui numa profissão, sou conhecida socialmente como, sei lá, CEO, administrador de empresas, mas lá no íntimo eu tô vendo que eu quero uma outra coisa, eu quero ser mais livre, quero investir em algo mais criativo, pode ser um dos tipos de conflito, de tensão que estão acontecendo aqui com quem escolheu a terceira mensagem. Sou conhecida por algo, mas lá no meu íntimo tá brotando um ser um pouco diferente disso. E aí, né? O que eu faço? Bom, aqui saúde emocional é isso, tá? Esses são os conselhos para o autocuidado com você, com seus afetos, com seu coraçãozinho. Espero muito que tenha sido útil a mensagem. Se sim ou se não, como foi ou como não foi, fica à vontade para deixar nos comentários, tá? E também, se você quiser compartilhar aí sua sabedoria, suas experiências sobre como lida com esses temas aqui de que eu tratei. Lembre-se que você pode também servir como um amparo, né, um insight, uma ajuda para quem quer que leia os seus comentários, ok? E é isso, eu fico por aqui, a gente se vê nas próximas leituras. Tchau, tchau. Olá você que escolheu hoje, no nosso oráculo do autocuidado, receber conselhos para a sua saúde mental aqui com o elemento ar, naipe da mente. Vamos lá então, vamos começar com um conselho geral para quem chegou aqui, para como cultivar um cuidado melhor com a sua saúde mental, com o seu campo mental. Depois eu vou dar mais 3 opções para a gente se aprofundar no tema, tá? Então, bora lá, temos aqui farol, não duvide do seu valor, olha, e já vem aqui ela pendurando um quadrinho, né, me lembrou muito essas práticas esotéricas aí da internet, de manifestação, né, de mudança de crenças, de formas, pensamento, ela tá aqui, ó, se colocando numa nova forma de pensar, uma forma de pensar que ela quer lembrar, né? E não à toa ela está usando a linguagem, a escrita para isso. A linguagem também é representada pelo corpo mental em nós, né? Então, ó, eu sempre sou boa o bastante. Cuidar da sua saúde mental nesse momento, a mensagem está bem clara, né? Tem a ver com cultivar uma forma mais positiva, mais autoconfiante de pensar em si mesma, em si mesmo. Né? Não duvida do seu valor, acredita que você dá conta, que você é capaz. Se não de ser perfeita em alguma coisa, talvez isso seja irreal, né? Vamos supor aqui que você está começando a aprender a nadar, né? É irreal você ficar pensando, eu sou uma ótima nadadora, eu sou muito boa nadadora, né? Mas talvez seja realista e ao mesmo tempo um bom pensamento, uma boa forma de pensamento, considerar que você é boa o suficiente para começar, né? Você é boa nadadora, uma boa nadadora iniciante, digamos assim, por que não? Né? Então não duvide do seu valor, busque cultivar uma forma de pensar que considera que você vale, que é válido se propor a alguma coisa, que você é boa o suficiente não para ser perfeita naquilo ali, mas para começar, né? Isso pode mudar muita coisa, pessoal. Mas vamos entender melhor aqui, vamos aprofundar nesse conselho. Com a presença do miado do meu gatinho aqui, que tá super a fim de brincar. Quando eu terminar aqui, vou brincar com ele. Então, vamos lá, conselhos de autocuidado com seu campo mental, seu corpo mental, a mente, seus pensamentos e também a linguagem, né? O elemento ar se refere também à forma como a gente se comunica, seja com a gente, seja com outras pessoas ao redor. E querendo ou não, a forma como a gente sente ou não que a gente é bom bastante, né, reverbera, é uma linguagem corporal.
Vocês já ouviram falar que a gente demonstra o valor que a gente dá para nós mesmos na nossa postura, na forma como a gente se direciona ao mundo, às outras pessoas, né? Vamos aprofundar então conselhos de autocuidado no nosso oráculo hoje para a saúde mental. Carta 1, carta 2 e carta 3. Duas. Então, inspire e expira profundamente para você escolher agora se você vai ouvir mensagem 1 e ou mensagem 2 e ou a mensagem 3, para a gente se aprofundar nesse conselho, trazer uma clareza maior aí de como fazer isso. Como então melhorar a forma como você pensa a seu respeito, para que você não duvide do seu valor, para que você entenda que é boa, bom o bastante, talvez não para ser perfeito em algo, mas com certeza para começar a se aperfeiçoar em algo. Aqui, carta 1, carta 2, e aqui, carta 3. Muito bem, já escolheu sua mensagem? Se precisar de mais tempo, pausa o vídeo. Interessante, eu estava observando aqui antes de ir para as nossas leituras específicas, me parece que essa caixa aqui, ela pareceu por um momento uma carta, sabe? Uma mensagem. Tenho a impressão de que algumas de vocês andaram recebendo mensagens de alguém que podem fazer você duvidar de si mesmo, sabe? De si mesma, do seu valor, se você é bom ou boa o suficiente. Esse recado pode ser que você esteja recebendo mensagens mais ou menos claras de alguém aí no seu convívio, ela está dentro de casa, né? De alguém dentro de casa que duvida do seu valor, e você pode estar comprando essa ideia, sabe? Vinda de outra pessoa. Relaçãozinha ruim, né? A tal da relação tóxica. Tem que ficar atenta e atenta se não tem alguém mandando mensagens com a forma de se relacionar com você que fazem você duvidar do seu valor, tá? Então, de forma geral, aí agora vocês filtrem para ver se de fato isso pode ser parte da sua realidade ou não. Para quem escolheu a mensagem 1, olha o Guardião da Terra. Por um momento ele pareceu muito um outro que já saiu. O Guardião da Terra diz: mantenha-se centrado e com os pés no chão. Que bacana. O Guardião da Terra diz assim que você facilmente vai ser capaz de se dar um pouco mais de valor, de confiar mais que você é bom o bastante, se você observar no seu ao redor, na sua vida prática, terra, né, no plano material, ou seja, os retornos reais que a vida está te dando já mostram para você que vale a pena você confiar mais em si, sabe? Eu tô falando aqui com pessoas que, sei lá, podem ter muito medo de não dar conta de se sustentar, né, na vida financeira. E aí o Guardião da Terra, e tem isso como uma crença, né, isso está aí atrapalhando a sua saúde mental, tem muito medo da falta, da escassez. E aí o Guardião da Terra diz para você olhar, se você mantiver os pés no chão e olhar para o seu ao redor aí, para o seu dia a dia, para a sua rotina, você já vai ver que você já está dando conta de muita coisa, sabe? Tem algo na sua vida prática e diária que já invalida esse pensamento de que você não é bom bastante, boa o bastante, de que o seu valor é questionável. Parece que tem gente aqui que escolheu a primeira mensagem que esqueceu de checar no dia a dia se esse pensamento faz sentido ou não. Um exemplo, uma menina, uma mulher, sei lá, que já paga suas contas ou já contribui muito para as contas de casa e que anda com muito medo de não dar conta de se bancar. Poxa vida, você já está se bancando em grande medida, né? Mesmo que não totalmente. Então, a vida prática, se você se mantiver centrada, com os pés no chão, você vai ver que seus pensamentos estão mais pessimistas, mais fatalistas do que a realidade está se mostrando. Vamos ver aqui. Ostentação. Aqui tem gente que está se criticando por não ter o suficiente,
por não ser o suficiente, por um excesso de desejos, tá? Vamos supor que uma pessoa que, tá me vendo muito aqui questão material mesmo, dinheiro, tá? Como alguém que tem muitos pensamentos negativos sobre si mesmo, sobre si mesma, e que tá buscando confirmação disso na vida financeira. Um exemplo. Você é alguém que paga suas contas, né, paga seu plano de saúde, cria condições financeiras boas para si, minimamente boas para si, mas anda achando ou falando para si mesmo que você não é bom o suficiente porque você não consegue comprar aquele sapato da moda ou aquele luxo, aquela coisa que é uma ostentação, entende? O Guardião da Terra pede mais realismo da sua parte, né? Talvez você não esteja considerando que, sei lá, o país tem crise, né? Tem inflação por aí, tem condições difíceis financeiras acontecendo para muita gente. O pensamento pode estar querendo, um pensamento pouco saudável, pode estar querendo te responsabilizar totalmente porque os seus ganhos financeiros ainda não são tudo aquilo que você queria. Mas se você botar o pezinho no chão, você vai ver que, pro nível de realidade, né, para a realidade do país, ou do seu estado, ou do seu município, você até que tá indo muito bem, sabe? Então essa confirmação, diz o Guardião da Terra, no seu mundo ao redor, aí, no seu dia a dia, de que, ainda que você não esteja sendo exatamente como você idealizaria, né, não está tendo tanta grana ou sendo exatamente o que você idealizaria ser, você está indo muito bem, obrigado. Sabe? Saturno em Touro, né? Aquela pessoa que sempre sente limitação. Eu preciso dizer que tem um quê aqui de alguém que exige muito de si, tem que ser sempre melhor, conquista uma coisa, nem comemora e já tá querendo conquistar outra, tá? Tem um puxãozinho de orelha aqui do Guardião da Terra, dizendo que seus critérios estão muito altos para considerar se você é bom o bastante. E talvez valha a pena baixá-los um pouco, porque é demais, sabe? Estão me entendendo? Estão me entendendo? Eu tô falando aqui com pessoas que exigem um nível de satisfação, principalmente financeiro, irreal de si mesmos, de si mesmas. E dessa forma nunca se consideram bons, boas o bastante aí na capacidade de gerar recursos, tá? Um chamado aqui para ser um pouco mais grato ao que você já tem, ao que você já conquista e conquistou, tá? Para melhorar a sua saúde mental nessa área da vida. Mensagem 2, você que escolheu aqui a nossa segunda mensagem. Você tá com caçador, olha, detecte seus medos e desejos, olha. Aqui é o chamado para terapia vindo do campo mental, né? Lá no campo emocional a gente teve um chamado. Aqui é hora de investigar, sabe? O caçador, essa carta sempre me lembra Oxóssi, né? Da Umbanda, do Candomblé. Esse orixá que é astuto. No silêncio ali, ele ajusta a flecha, né? O caçador de uma flecha só. Analisa condições do vento, posicionamento da caça, enfim, aquele momento silencioso e analítico anterior ao tiro, à flecha certeira, né? Em direção a um objetivo. Então é hora de ser muito analítico, analisar o contexto. Analisar que contexto? Seus pensamentos. Os pensamentos que dizem que você não tem valor suficiente, que você não é boa, bom o bastante. É hora de analisá-los, investigá-los. Mas tendo um objetivo em foco, né? Então, por exemplo, aqui eu tô vendo aqueles modelos de terapia em que você partilha junto com o terapeuta, a terapeuta, né, psicólogo, a psicóloga, compartilha com ele um objetivo, onde que você quer chegar. E ele vai ali te ajudar a traçar as estratégias, as melhores formas de pensar, as estratégias mentais principalmente, para que você chegue lá. Sabe? Qual é a melhor forma de pensar para que eu atinja uma autoestima bacana ou para que eu consiga
Às vezes até um objetivo prático, né? Passar num concurso, para que eu consiga melhorar meus ganhos, minha, sei lá, minha... Tem pessoas que têm muita dificuldade em falar em público, né? E não minha habilidade social, psicossocial. Contar com ajuda para detectar os afetos que mexem com seu pensamento, com a sua forma de pensar sobre si e sobre o alcance dos seus objetivos. Generosidade, aqui tá vendo, tem uma troca, né? As pessoas que escolheram essa mensagem já chegaram ao limite do que dá para fazer sozinhas nessa parte de autoanálise dos próprios pensamentos, da própria forma de pensar. Por isso o convite à terapia, tá bom? Claro que pode ser também a conversa com alguém sábio, sábia que você conheça, mas é diferente, né, pessoal? A gente sabe. Aqui o convite é para você conversar com alguém qualificado. Alguém, um grande mestre aqui passando a sua mensagem, a mensagem dele sendo enviada para um povo. Contar com o olhar generoso de uma outra pessoa para observar a forma como você pensa sobre si mesmo. E assim, contar com o olhar dessa pessoa para te ajudar a detectar medos e desejos que estejam envolvidos, é claro, com esse tema geral aqui, o tema do alto valor. De como é que você usa da sua mente para se dar ou não valor, para reconhecer ou não se você é bom ou bastante para as coisas, tá? Então aqui tem um convite mesmo para você, focar muito nessa área da vida, nessa investigação dos seus pensamentos com a ajuda de um profissional. E de preferência com um objetivo para isso. Não é aquele tipo aqui de terapia em que você senta lá e fica esperando que o terapeuta, o psicólogo te defina para você, sabe? Ai, tô muito confusa, diz aí quem eu sou e o que eu devo fazer. Né? Não é essa postura que tá aqui. É uma postura de caçador. Caçadora, veio aqui, caçador de mim. Ah, aquela música é linda, do Milton Nascimento. Né? Eu, caçador de mim. Eu preciso entender melhor como funcionam meus medos e meus desejos, contando com a visão generosa de um profissional, para que assim eu melhore aqui dessa falha no meu autocuidado mental, que me leva a duvidar do meu valor, a achar que eu não sou boa bastante para as coisas. Ok? Essa é a mensagem 2, que legal. Sucesso aí, viu? E se você ainda não estiver preparada para uma terapia, vá aos pouquinhos, sabe? Se permita conhecer profissionais, marcar uma consulta, conhecer, se não gostar, né? Finalizar ali, começar a buscar. O caçador é esse que busca, né? Então é hora de ser muito efetiva nessa área da vida, tá? Buscar mesmo, não ficar esperando vir uma melhor condição mental, não. Buscá-la com esse auxílio de fora. Beleza? E para você que escolheu a mensagem 3, saúde mental, autocuidado no campo mental, a gente tem a vidente, veja além da sua situação atual, ok? Sabe quando a gente está com o pensamento muito focado no aqui e agora, no que está acontecendo, no problema? A vidente está pedindo para a gente olhar além, ter uma visão mais expandida, mais do alto, mais expandida mesmo, que abarque mais, sabe? Ou, no caso, uma visão mais de dentro, né? Não é nem que abarque mais, mas uma visão mais profunda. Sair da superfície, da forma superficial de analisar seu contexto, seu momento presente, e se aprofundar para ver além. Por isso os olhos fechados aqui, o oráculo do cristal, né? Que é um oráculo concentrador, do tipo que te volta... Né? Aqui no pequeno fica um reflexo do todo. Vamos entender melhor aqui com a carta da astrologia. A ordem, ok. Lua em Virgem, é isso. O que está acontecendo? Se você continuar olhando para o que você está vivendo agora com uma lupa enorme, é como se você tivesse com uma lupa que está ampliando os problemas, focando só nos problemas, sabe? Se você continuar fazendo isso, você vai ter muita dificuldade em organizar-se
para resolver o que precisa ser resolvido, colocar em caixinhas, tá vendo? Separar, né, cada problema na sua caixinha com sua solução, com seu desenvolvimento. O que está acontecendo para você duvidar do seu valor, sentir que você pensar, né? Porque aqui é o pensamento. Então, pensar que você não é bom o bastante é que você está olhando para os seus problemas, para as situações agora, de um ponto de vista que amplifica o problema. E não que foca em entender o problema, organizar ele em caixinhas para aí, pouco a pouco, construir a solução. Percebe? Inclusive, essa vidente aqui tá me dando um tom da pessoa que tá. Olha, vou ter que falar, tá? Aqui tem pessoas que estão alimentando esse pensamento de não serem boas o bastante, porque ficam esperando uma solução espiritual vir para os problemas do momento. Sabe, essa moça aqui tá me dando a impressão de alguém que fecha os olhos, sabe? Fecha os olhos e reza, fecha os olhos e pede, fecha os olhos e fica esperando a solução vir dos céus, da espiritualidade ou do que, né, do tempo. Com o tempo isso aqui se resolve. Ou sei lá, isso aqui é problema da Elisa do futuro, né? Não vou pensar nisso agora. Enfim, tá colocando na mão de uma divindade, uma entidade do destino a solução para as coisas, porque no fundo pensa isso aqui, que não é bom o bastante e que não vai dar conta de resolver sozinha. Bom, a novidade, né, a mensagem que eu tenho aqui para você é que cabe a você organizar essa situação para aos pouquinhos, passo a passo, ir saindo do problema, dos seus problemas atuais, tá? Então, é parte de como é que você melhora, né? Faz esse movimento de autocuidado com a sua saúde mental para de delegar as soluções para os problemas ao outro, à espiritualidade, deixa o tempo passar. E pegue com a mão os problemas, as dificuldades do momento, aquilo que você tem que solucionar, organiza e começa a realizar passo a passo. Tá? É assim que você vai perceber. Sabe por quê? Aqui tem o convite a você aprender a se dar valor, percebendo na vida os resultados da sua atuação. E se você simplesmente tivesse a solução, aqui eu estou mandando uma mensagem para pessoas que andaram questionando a espiritualidade, tá? Tem uma mensagem muito específica aqui, que não é para todo mundo, então veja se você vai se identificar com o que eu vou falar agora. Mas tem gente aqui que andou botando a mão na mão da espiritualidade, na mão da fé, a solução dos próprios problemas, e tá brava com a espiritualidade, ou no mínimo tá perdendo a fé, porque não tá vendo as coisas se solucionarem. Né? E esse momento é o momento em que você aprende que você dá conta de resolver muitos dos problemas que você tem agora. É só ordená-los e começar passo a passo a resolver probleminha por probleminha. Se você organizar melhor sua vida agora, você vai ver de um jeito que as soluções vão aparecendo como caminhos que você precisa percorrer. E quando eu falo que vão aparecer como caminhos a percorrer, perceba que não é uma solução que vem do céu. É assim, resolvendo seus próprios problemas de pouquinho em pouquinho, meu querido, minha querida, que você muda agora seu padrão mental para um padrão mental que se valoriza mais, que se percebe como boa o bastante. Afinal, pensa aqui comigo. Como é que você vai considerar que você é boa o bastante, que você tem valor, se você nunca resolve nada, se você espera a solução vir de fora, do outro, do tempo, da espiritualidade? Não faz sentido. A mensagem aqui ficou um pouco mais dura, liga não, é da natureza mesmo da mensagem, umas são mais amorosas, né, umas são para ser mais amorosas e outras não, tá tudo certo, é assim mesmo, tá? Mas pensa nisso, isso é muito importante, tá na hora de botar a mão na massa, né, desenvolver sua capacidade analítica, mental, de discernimento e de criação de estratégias para a solução de problemas, você é capaz. Lembra do que eu falei no início, você pode não ser um as, uma maravilha de organização financeira, pessoal, de agenda, mas você é bom o suficiente para começar, para dar o primeiro passo. Você é bom o suficiente
para começar a fazer isso. Beleza? Isso é o que vai te ajudar aí no autocuidado com a sua saúde mental, beleza? Espero muito que tenha sido útil a mensagem. Se quiser, deixa aí nos comentários, compartilha o que fez sentido, o que não. Se quiser também deixar conselhos para quem possa ler seus comentários, como é que você lida aí com a sua saúde mental, com essa percepção de ser ou não bom bastante, né? Dentro de cada aspecto que a gente tratou. Se você se sentir confortável para isso, você pode ajudar outras pessoas, beleza? E a gente se vê nas próximas mensagens. Tchau, tchau! Olá, você que escolheu receber hoje uma mensagem do nosso Oráculo do Autocuidado para a sua saúde espiritual, para o seu plano espiritual, intuitivo, do desejo, da vontade. Vamos ver então como melhorar a saúde do seu campo espiritual, tá bom? Inspire e expira profundamente. Primeiro uma mensagem geral, depois vou te dar aqui 3 opções para a gente se aprofundar na mensagem recebida. Ok, aqui a gente está com a bruxa abrindo seu armário, dizendo para nós que a justiça está a caminho. Nossa, que mensagem profunda. Peraí. A justiça está a caminho no seu campo espiritual? Ajustamento, né? Sabe o que me lembrou aqui? É um momento muito específico que a gente está vivendo agora, inclusive, né? Se você está assistindo esse vídeo na época em que eu estou postando, aqui a gente está no ápice do outono, tá? A gente está no sabá para nós bruxas, bruxos, né? Todos que seguem a grande deusa natureza, né? E seus ciclos, para todo mundo que celebra os festivais, as mudanças de estação, a gente está vivendo o Samhain, ou Samhain, que é o sabá como eu disse, né, do auge do outono, é o ano novo das bruxas e bruxos, e é um sabá em que a gente limpa muito a casa, sabe, faz purificações, tudo a ver com essa imagem que tá me lembrando quando a gente vai limpar o armário, né, mandar umas roupas para doação, tirar o que não serve mais, aquela faxina, né, a boa e velha faxina para liberar espaço para o novo. E a justiça tem muito dessa energia, né? Um momento de justiça, fazer justiça, é o momento de botar cada coisa em seu lugar, né? Tirar os excessos, cortar os excessos, para que o equilíbrio, a harmonia se faça de novo. Então é isso que está acontecendo, né? Hoje, melhorar a saúde do seu corpo espiritual, o autocuidado com seu corpo espiritual, tem a ver com permitir, né? Deixa queimar, eu ouvi aqui. Permitir que ajustamentos sejam feitos, que rupturas aconteçam, né? Tem espada aqui, ó, então a ideia de uma ruptura, a ideia de uma finalização, uma faxina nos seus relacionamentos, sabe, nos lugares que você frequenta. Talvez alguns lugares precisem deixar de ser frequentados e outros comecem. Vamos entender melhor, mas aqui a saúde do nosso corpo espiritual, nesse momento, pede que a gente cuide de fazer uma faxina, uma limpeza, purificações, defumações, decisões. A justiça, é claro, tem a ver com decisões definitivas, né? Cortes, rupturas e purificações do passado para começar uma nova etapa. É o ano novo das bruxas mesmo, na vida espiritual aí de quem tá me assistindo. Mas vamos ver, vamos tirar agora mais 3 mensagens e você escolhe mais uma vez. Se inspira e expira profundamente. Você vai escolher das 3, uma ou 2, ou até as 3 mensagens. Tem gente que ouve todas na ordem que a intuição manda. Tem gente que ouve uma hoje, depois em outro momento ouve outra. Ou não, talvez você escolha uma só. Vou ver aqui das 3 mensagens para a gente se aprofundar no autocuidado, conselhos de autocuidado para o nosso corpo espiritual, para a saúde espiritual. Ok, uma, carta 1, carta 2 e carta 3. Pode escolher, se precisar de mais tempo, pausa o vídeo. Você vai escolher a mensagem 1 ou a mensagem 2.
E ou a mensagem 3, lá também com o oráculo do Sol Radiante. Os oráculos que eu uso, vocês sabem, né? Eles estão ali na descrição do vídeo. Vamos lá. Oráculo do autocuidado, saúde espiritual. Saúde, cuidado com o nosso corpo espiritual. Muito bem. Vamos lá então, vou começar a mensagem 1, se você ainda não escolheu, pausa o vídeo, porque eu já vou para a primeira. Temos o Guardião da Cura, que legal, olha, esse Guardião saiu nessa mesma posição em uma outra leitura aqui, nossa, caso você tenha assistido essa mensagem, aqui temos uma confirmação de que há um alinhamento, tá? Uma conexão entre o que eu vou falar agora e a outra mensagem que o Guardião da Cura já trouxe lá no outro corpo, tá? Lá no outro campo nosso. Bom, o Guardião da Cura, ele fala aqui para a gente estar aberto a informações curativas, né? Então, aqui o Arcanjo da Cura, o Arcanjo Rafael, está trazendo informações espirituais, diferente do que ele disse lá na outra mensagem. Aqui é preciso estar atento porque essas informações, elas vão vir para a sua intuição, tá? Elas vão vir na forma de mensagens de espíritos, entidades, divindades, ou na forma da sua própria capacidade de ter insights, intuições, percepções súbitas aí ao longo do seu dia. Você está recebendo mensagens e sinais, é isso que eu estou ouvindo, tá? Para ajudar você a saber quem deixar na sua vida, quem deixar ir embora, como realizar essa maior harmonização, esse maior ajustamento aí com o seu momento, tá? O que precisa ir, o que precisa ficar, para começar esse ano novo das bruxas. A gente tem aqui negociação, exatamente. Olha, você no meio do caminho entre o Sol e a Lua, né? Aqui é uma mensagem específica para as bruxas e bruxos que celebram. Inclusive fica aqui o convite para você celebrar a roda do ano, tá? Se você ainda não celebra, ou se você estava na dúvida, aqui tem uma confirmação. Se você sente alguma conexão com as religiões da natureza, com os sabás, eu te convido inclusive a ouvir a primeira temporada do podcast aqui do canal, O Ninho das Serpentes. Lá a gente falou bastante disso, de bruxaria, de roda do ano. Então fica à vontade para ir lá dar uma olhadinha e, se quiser, celebrar aí de domingo para segunda agora. Deixa eu ver a data direitinho, estamos em 2025, então será de 4 para 5. Esse ano o Soen, né, o Soen astrológico mesmo, o Sabá, vai ser de domingo para segunda, de 4 de maio para 5 de maio. Acho que especificamente o ponto em que a sombra fica maior, né, que é exatamente o momento do Soen, do Sabá, acho que vai ser às 2h22 da manhã, de segunda-feira, do dia 5 de maio de 2025. Tá? Então você pode fazer nessa noite, né, uma celebração de Soen, busca aí na internet a forma como faz mais sentido para você celebrar esse momento, porque você está no meio do caminho de uma negociação profunda com aquilo que deve ou não permanecer na sua vida. Eu sei que a mensagem está meio vaga, né? Mas o nosso campo espiritual, ele tende mesmo a ser mais vago do que os outros 3 que a gente já viu aqui hoje. O fato é que para quem essa mensagem for, né, você vai sentir aí do que eu tô falando, uma espécie de momento em que você negocia consigo suas prioridades. Esqueci de tampar aqui, o YouTube não gosta de corpos nus. É hora de negociar suas prioridades, ouvindo a sua intuição, mais do que a razão, mais do que a vida prática. É hora de ouvir sua intuição profundamente, talvez até fazer algum ritual com fogo, né? Ficar observando a chama. Isso é muito típico do sabá em que a gente está. E receber aí dessa observação da chama, de uma vela, de uma fogueira, uns insights para que você possa estabelecer essa justiça na sua vida. Sabe? Momento em que autocuidado espiritual tem a ver com faxina daquilo que serve ou não para a nossa vida com base na intuição. E para você, principalmente, através aqui da mensagem 1, tô vendo também pessoas que vão receber ou já estão recebendo mensagens nos sonhos.
sobre em que direção realizar esse ajustamento, sabe? Essa maior justiça aí na sua vida. Acho que vai ter a ver também com ouvir mais a sua intuição, na forma como você está negociando uma situação com alguém, um conflito de interesses, a necessidade de algum acordo. Aqui está vindo uma mensagem específica para pessoas que têm algo na justiça ou que estão vivendo um conflito que poderá ser levado à justiça se não for bem conduzido, sabe? Ouça a sua intuição. Medite, busque paz, tranquilidade interior antes de momentos cruciais, sabe? Reuniões, encontros, que podem ser decisivos aí nesse assunto. Ok? Então, cuidar, espero que tenha feito sentido aí, cuidar do seu campo espiritual nesse momento. Negociar no mundo com base nas informações que a sua intuição está te mandando. Ok? Mensagem 2, cuidar do seu campo emocional, do seu campo espiritual. Agora vai ter a ver com o nosso caçador, que também já tinha saído. Eu gosto disso, gente, porque querendo ou não, né, eu sei que as pessoas que saem numa mensagem, muito provavelmente são aquelas que também estão escutando as outras, e aqui a gente tem um link entre essa vez agora que o caçador tá saindo e uma outra aí que ele já apareceu. Não vou falar qual, porque só diz respeito a quem estava lá, né, a quem realmente intuiu ambas. Bom, o caçador diz para a gente detectar nossos medos e desejos, né? E nesse momento, eu tô aqui percebendo pessoas que precisam cuidar melhor do campo espiritual delas, se permitindo ouvir os seus medos e desejos. O que é isso? Sabe aquela pessoa que está indo a um templo, a um terreiro, a alguma, né, tendo alguma prática espiritual que dá medo nelas, mas elas vão mesmo assim? É com essas pessoas que a gente está falando aqui, tá? Por que você não está ouvindo o seu medo? Talvez o seu medo seja a expressão de uma forma de autoproteção válida, sabe? Se uma entidade de luz, né, que supostamente diria coisas bacanas para você, tá te metendo medo, talvez isso seja um indicador de que não é para você estar aí, sabe? Nem toda religião ou doutrina que se apresenta como boa, pacífica, o é de verdade. É nos atos que a gente percebe. E às vezes, nem sempre, tá? Mas às vezes, e para você que está aqui nessa mensagem, com certeza, os nossos afetos, os medos e desejos são indicadores que a nossa intuição usa para dizer onde a gente deve estar e onde a gente não deve estar. Tá? Então aqui, cuidar do seu corpo espiritual nesse momento tem a ver com ouvir mais os seus medos e desejos, porque a sua intuição está conversando com você através deles. Um lugar espiritual ou uma prática espiritual que esteja te botando medo, nesse momento, não deve ser seguida. E o contrário também é verdade. Aquilo que está te inspirando desejo, mesmo que você não entenda muito bem porquê e como, né? Não, me deu um desejo de ir ali naquele centro espírita, naquele culto evangélico. Ouça esse desejo. Neste momento da sua vida em que você está ouvindo essa mensagem, seus medos e desejos são uma espécie de linguagem que a sua intuição está usando, que seu corpo espiritual está usando para te informar. Tá? Sobre o que é melhor ou não para você. Ah lá, segredos. Vênus em Escorpião. Segredos estão sendo compartilhados com você, da sua espiritualidade, o seu lado oculto, o seu lado inconsciente, né? Semiconsciente, sei lá, sua alma, seu lado místico, seu lado mágico. Está se comunicando com você de um jeito simbólico, através dos seus medos e desejos, de um jeito, né, sem palavras, através do sentir, dos afetos, tá? Você, especialmente, sugiro que, se você não foi lá na mensagem da água, né, na mensagem do corpo emocional, vai lá. Escolha uma mensagem, lá com certeza tem recados para você, ok?
Os seus afetos agora, nesse momento da sua vida, estão ó, juntinhos, caminhando juntinho com a sua intuição. Nem sempre é assim, viu, pessoal? Preciso deixar isso claro. Tem momentos da vida da gente em que os nossos afetos, na verdade, estão impedindo a gente de ouvir nossa intuição. Estou falando de momentos em que a gente está muito marcado por traumas, por neuroses, né? O medo fala uma coisa e, na verdade, a intuição diria outra. Né? Mas aqui não é o caso. Você que escolheu essa mensagem aqui, seus medos e desejos nesse momento da vida estão bem alinhados com o que a sua intuição quer te dizer, com os segredinhos que ela quer te contar, de para onde você deve ir, que práticas você deve realizar, ritualísticas ou não, tá bom? Então vá lá, ouça isso. Especialmente caboclos aqui, uma força grande de caboclos, caso você sinta, né, conexão com a Umbanda, tem alguma prática nesse sentido, veio aqui forte mensagens vindas de caboclos, ok? Espíritos da floresta. Bom, e para bruxos e bruxas também, com certeza, né, que a gente tem o grande deus Cernunnos, o deus cornífero da Wicca, das bruxarias também, então é hora de ouvir os instintos, os afetos, tá bom? Para definir para onde ir. E por último, terceira mensagem, corpo espiritual, autocuidado com seu corpo espiritual, ajustamentos, momento de ajustamentos. A guardiã animal é quem vem trazer uma mensagem para você, dizendo para você confiar nos seus instintos. Ai, ai, ai. Aqui temos mensagem para bruxos, bruxas, médiums, xamãs, pessoas que já têm uma intuição muito forte, instintos poderosos para indicar o melhor caminho, mas que estão trupicando, estão... Ixi, fui usar o mineirês, esqueci a palavra em bom português, como é que é? Estão tropeçando na autoconfiança, tá? Em confiar naquilo que é a intuição, que os instintos estão dizendo. E a guardiã animal diz, você tem um lado que é feroz, né? Que você tem um lado... A intuição é o seu estado natural, é isso que elas querem dizer. Elas? Por que elas? Várias guardiãs aqui, que interessante. Olha, você é alguém que tem das 3 mensagens, essa aqui é a mensagem mais voltada para alguém que tem uma maturidade espiritual grande, tá? Então, tô falando com pessoas que já têm prática, né? Seja nessa vida ou em outras vidas, já tem uma prática espiritual sólida, desenvolveram técnicas para ouvir a intuição ou desenvolvem, tem aqui uma maturidade maior, tá? Só que peca-se na confiança, em confiar naquilo que sua intuição e seus instintos te contam, né? E contam muito, animais alados com ela. Aqui temos um anjo, né, acompanhando essa mulher, ela sendo direcionada por uma voz, né, por um som, uma flauta. Então, você já é naturalmente muito conduzida, muito conduzido pela sua intuição, pela sua espiritualidade. Mas está pecando um cadinho na confiança. Pediram para olhar para a cornucópia aqui, ó, especialmente para você que está passando por aperto financeiro. Eu já falei disso aqui numa outra mensagem hoje. Então, se você estava lá nessa outra mensagem em que eu falei de pessoas que estão perdendo a fé porque não estão tendo o retorno financeiro que elas considerariam adequado, que considerariam que merecem, a espiritualidade aqui está dizendo, olha, não se trata disso, tá? Trata-se nesse momento de ter fé para além do idealismo. Eu sei que você tem aí na sua mente um cenário ideal que você acha que devia estar vivendo, e sei que nesse momento pode ser muito sedutora a ideia de questionar a espiritualidade. Poxa, mas eu sou tão bom, tão boa, mas estou fazendo tão direito aqui meu trabalho espiritual, minha parte, né? Por que eu não estou tendo em troca o que eu quero, o que eu sinto que mereço, que deveria? A espiritualidade aqui dá aquele puxãozinho de orelha, né? Primeiro dizendo que você está muito bem guardado, guardada, asas sobre a cabeça. Você está muito bem guardado espiritualmente, conduzido. As coisas estão exatamente como deveriam estar, né? Mas eu tô achando que tá injusto. Não. O que tá acontecendo aí com você tá dentro do ajustamento, tá dentro da justiça divina. Tá? Se não está no ideal que você imaginava, é porque ainda tem coisas que você
pode e deve aprender com o momento. Ok? Confia. Minha intuição tá mandando, meus guias, né? A espiritualidade tá mandando eu ir por tal caminho, mas tal caminho não tá sendo bom. Né? Eu aqui com meus olhos humanos não tô vendo prosperidade suficiente. Confia. É o que eu tenho a dizer para você, se você tá pensando assim. Ainda é tempo de confiar, tá? De continuar sustentando aí essa mesma postura que a sua intuição já te diz há um tempo para seguir. Aqui eu tenho a impressão de estar falando com trabalhadores espirituais, talvez até pessoas cuja profissão, né, tem relação com a espiritualidade e que viram a bola murchar recentemente, a confiança vacilar, pessoas que já estão acostumadas a ouvir a intuição para tomar decisões, mas que estão duvidando que se nesse momento estão ouvindo direito, porque o resultado ainda não está aquilo que esperaram, que idealizaram. Continue assim, essa é a mensagem para você. É isso mesmo. Parece que no seu caso a justiça primeiro está fazendo o caminho de te cobrar, sabe? De te purificar, de tirar. Preciso dizer, aquilo que você ganhou em excesso, aquilo que não. Enfim, tem uma parte, né, de fazer justiça na vida da gente, que é aquela parte em que a gente ganha aquilo que de bom a gente ainda não estava recebendo, mas que era justo que a gente recebesse, não tem? Pois é, tem o outro lado, que é o lado em que a gente recebeu demais, mas e tá na hora de dar uma cortada, de a gente parar de receber tanto, sabe? E dificilmente as pessoas se reconhecem nesse lugar. Em geral, somos pessoas insatisfeitas que acham que sempre merecem mais do que já têm, né? Então, você nesse momento aparece nessa parte, né? Então tem que ter paciência. Por mais que não compreenda, confie. Aqui está na hora de confiar na intuição, na espiritualidade, mesmo que o retorno, que a justiça esteja trazendo para você ainda não seja exatamente o que você quer. E talvez até algumas perdas aí, tá? Mas é momentâneo, é temporário. Em breve o ajustamento se volta em seu favor, tá? Querendo ou não, aqui, ó, você está sendo conduzida, tá vendo? Conduzido por guias espirituais num caminho de prosperidade, de abundância, mas por hora, paciência. Beleza? Às vezes a gente tem que dar, como é que é? Um passo para trás para dar dois para frente, né? Tem época que é assim mesmo. Ok, agora sim finalizei. Essas foram as mensagens de autocuidado para o seu corpo espiritual. Espero muito que tenha feito sentido. Se sim ou se não, e como fez, como não fez. Fiquem à vontade para compartilhar nos comentários, como sempre. Inclusive, se quiserem compartilhar a sabedoria de vocês, trazer dicas que também possam ser úteis para outras pessoas que leiam um comentário. Isso seria muito bom, te agradeceria muito, né? Todo mundo tem algo aí que pode compartilhar e facilitar o caminho para outros, ok? Vou finalizando por aqui, espere então, em breve a gente tem Oráculo de Soen, é o próximo. Vamos ver o que as anciãs bruxas têm a dizer sobre esse momento de ano novo das bruxas. Não sei se eu vou conseguir postar amanhã mesmo, né? Amanhã, o Sabá, 4 de maio, na noite de 4 de maio para 5 de maio, que é quando o Sol está em 0 graus de Touro. Mas eu vou fazer o meu melhor, tá? Se não amanhã, no máximo segunda-feira, teremos nosso oráculo de Soen aqui. E é isso. A gente se vê nos próximos oráculos do canal. Tchau, tchau.